Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre mercado de seguros. Para tratar desse assunto, está conosco Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Mestre em Ciências Econômicas, ele já foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES. Teve participação na elaboração de reformas como a da Previdência e a tributária. E ajudou a criar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vamos falar agora com Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Boa noite, Diogo. Boa noite, Sônia. Obrigado. Bem-vindo ao programa. Muito prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, certamente. Começarei perguntando, o que é CNSEG? Explica para o nosso telespectador. Não, obrigado. A pergunta é conveniente, permite que a gente explique um pouco para as pessoas, né, a nossa entidade, a nossa representação. A Confederação representa todas as empresas seguradoras do Brasil, né, e ela é formada a partir de 4 federações específicas para cada tipo de, a gente chama ramo de seguro, né? Então, nós temos a Federação de Saúde Suplementar, a Federação de Capitalização, a Federação que tem Previdência, Seguro de Pessoas, Seguro e Vida, e a Federação de Seguros Gerais. Então, são 4 federações que formam a Confederação Nacional das Empresas de Seguro, Saúde Suplementar, Previdência e Capitalização. Nossa, guarda-chuva grande. Exatamente. Né? Como você olha para esse setor? É um setor que, eu estava até brincando aqui, gente, antes de começar o programa, que seguro morreu de velho, né? É um setor que tem uma imagem, assim, envelhecida? É um setor que tem uma longa vida. É um setor centenário, né? Isso já, desde as grandes navegações, já se usavam estruturas de seguro. Há relatos até que no Egito Antigo existiam contratos de transferência de risco que, digamos, era parecido com o que é o seguro hoje. Mas hoje é um setor extremamente moderno, as empresas têm investido muito em digitalização, em novos produtos. O setor tem se diversificado muito. No Brasil é um setor muito competitivo, nós temos 130 empresas de seguros operando no Brasil. E hoje você tem seguro para tudo que você possa imaginar. Seguro para automóvel, para casa, para indústria, seguro para acidentes, seguro de vida, a previdência complementar das pessoas. Você tem seguro para atividades, né, empresariais, você tem seguros para risco cibernético. Eu gosto sempre de falar, né, para as mulheres que você tem até seguro de bolsa de mulher. Então, hoje a gente tem seguro para tudo realmente e para todos os bolsos. A indústria se diversificou muito, você tem seguros muito baratos, seguros aí que custam R$5 por mês, por exemplo. Por exemplo? Por exemplo, o seguro de vida. Você tem seguro de vida, que a gente chama auxílio funeral, né, que está voltado para né, essas infelicidades que todos nós estamos, né, sujeitos, mas como ele de contratação desse tipo de seguro? Hoje ninguém gosta de pensar que vai morrer, né? A gente não gosta de pensar que vai morrer. O brasileiro, em geral, pensa que nada de ruim não vai acontecer. A gente sempre tem a expectativa de que somente coisas boas aconteçam na nossa vida, mas infelizmente isso não é verdade. Mas então, a contratação desse tipo de seguro, ela é grande, ela é pequena, média, aumentou depois da Covid? É grande, o setor de seguros cresceu muito nos últimos anos. Para você ter ideia, o setor de seguros hoje representa 6,2% do PIB. O ano passado nós pagamos em indenizações mais de 450 bilhões de reais para as pessoas. Você mencionou Covid, só em Covid nós pagamos mais de 7 bilhões de reais em indenizações que até não estavam cobertas. Que tipo de seguro? Principalmente vida, no caso da Covid, né? Muito seguro de vida. Das vítimas da Covid, aproximadamente 200 mil tinham seguro de vida e as suas famílias, naturalmente, foram indenizadas. Nossa, em decorrência da Covid. É bastante. É um seguro barato? São seguros baratos, muitos deles acessíveis até
para a população de baixa renda, como eu disse, tickets de 5, 10 reais. Depois da Covid, aumentou o preço? Não necessariamente. Alguns setores foram muito afetados pela Covid e indiretamente o seguro foi. Por exemplo, o veículo, você teve redução de oferta de veículo, os preços de veículos subiram muito, as peças subiram muito, a própria oferta de serviços para veículos foi limitada durante a pandemia e isso acabou encarecendo esse Mas serviço. existe seguro contra a queda de faturamento? Foi isso? Olha, contra a queda de faturamento propriamente não existe, mas existem seguros que garantem renda, que garantem, por exemplo, do seguro rural. Você tem um seguro que quando o produtor rural perde a safra por um incidente climático, a seguradora isso sim. cobre a perda. Então você tem... Mas é um seguro caro, né? Mais caro. Não é um seguro caro em vista do risco que está correndo o produtor rural e mais do que isso, é um seguro que tem modificado a dinâmica do agronegócio. Os produtores rurais cada vez mais têm procurado esse seguro. Com o aquecimento global, você acha que houve... Exatamente, em virtude das mudanças climáticas, a ocorrência dos eventos é mais frequente e a severidade deles é maior. Então, antes você tinha, digamos, uma seca a cada 10 anos. Nós tivemos, em 2021 e 2022, 2 anos seguidos de seca no Rio Grande do Sul. Isso não tinha acontecido ainda na nossa série histórica. Então, e não só acontece com mais frequência, como é mais forte. Então, as inundações são muito mais fortes nas cidades, em vários países. Você está tendo incêndios em vários lugares do mundo. Então, provavelmente o preço cresceu também com esses fatores, aquecimento global, enfim, né? Realmente está mais imprevisível. A questão do preço do seguro ela é sempre relacionada ao risco. Então, se tem mais risco, ele tem mais custo. E aí é que está o trabalho que a gente vem fazendo de tentar ampliar a base, porque você conseguindo ampliar essa base, você vai dividir esse risco num grupo maior. Então, o seguro rural, a gente está trabalhando muito junto ao governo para ter uma ampliação dos recursos do governo. De que maneira? No caso específico do seguro rural, há uma subvenção do governo para o produtor rural. Então, o produtor rural recebe um percentual do governo que abate no preço do seguro. Isso faz com que, evidentemente, mais produtores consigam acessar o seguro. A gente tem trabalhado junto ao governo para ampliar esse recurso. Há alguma sinalização de que talvez esse ano ainda tenha um complemento e para o próximo ano tenha um valor maior. Então, e isso tem vindo dos próprios produtores. Essa é que é a mudança que eu acho mais interessante. O produtor rural, ele percebeu a importância do seguro para a sua atividade. Eu sou de família de produtor e eu me lembro bem, era catastrófico quando você tinha uma seca ou um excesso de chuva durante uma safra, porque o produtor perdia tudo, perdia a propriedade, perdia a vida. Hoje o seguro mantém a atividade dele, vai cobrir os prejuízos e ele vai continuar trabalhando e tem um efeito macroeconômico, que é o efeito de que você vai ter mais gente produzindo, mais produção, aumenta as nossas exportações, aumenta a disponibilidade de produtos, faz com que os preços fiquem mais comportados também. Diogo, eu quero te explorar nesse sentido, porque eu estou percebendo talvez que a área de seguros ela queira pulverizar mais os seguros para poder baratear também para todo mundo. Exatamente. Mas eu vou te explorar nesse sentido. Minutinho só. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Diogo Oliveira, presidente da CNSEC. Voltamos com o nosso entrevistado, Diogo Oliveira, presidente da CNSEC. Diogo, estamos conversando no último bloco sobre pulverização dos seguros, preço. Como é que a indústria está pensando nesse sentido? Nós, na verdade, Sônia, estamos usando o termo democratização do seguro. Tá. O Brasil é um país que, como eu disse, já avançou muito em termos da participação do setor de seguros, mas nós estamos mais ou menos na metade. O Brasil, como eu disse, 6,2% de participação no PIB,
Os países desenvolvidos, 12%. Então, a gente está no meio do caminho, precisamos avançar. E a maneira de fazer isso é fazer descer a barra. Nós temos uma distribuição de renda no Brasil onde 67% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Então, o seguro precisa descer para falar com essa gente. Nós lançamos recentemente um plano de desenvolvimento do mercado de seguros que vai abordar de várias maneiras a comunicação, a simplificação, né? O setor de seguros é um setor difícil até de falar, né? Usa termos diferentes. É melhor que a reforma tributária, mas tudo bem. É verdade. Mas assim, é um setor que usa termos muito próprios do setor, como por exemplo, o preço do seguro chama prêmio, né? Você vai lá e fala, o prêmio do seguro foi tantos reais. Não, as pessoas pensam que vão receber aquele dinheiro, na verdade é o que elas vão pagar. Então, a gente está trabalhando toda essa agenda, desenvolvendo produtos mais adequados para essas outras camadas e principalmente criando a cultura do seguro. Você vê o seguinte, seguro residencial é um seguro super barato. Uma casa de classe média, por exemplo, o seguro fica aí em torno de 500, 600 reais por ano. E no Brasil nós temos apenas 10% das casas com seguro residencial. Não é por falta de renda, porque a pessoa tem uma casa. Né? O seguro de responsabilidade, por exemplo, um médico, um profissional liberal, ele comete um erro, ele vai ser acionado na justiça. Existe um seguro de responsabilidade que garante para o cliente que vai receber uma indenização se realmente ficou comprovado o erro e garante uma segurança para o próprio profissional que ele, digamos, não vai ser, digamos assim, prejudicado na sua situação financeira por ter, natural, isso acontece em todas as profissões, ter cometido um erro. Então, é um seguro, de novo, barato e que as pessoas acabam não contratando e deveriam contratar até por uma forma de proteção. Então, nós estamos trabalhando muito nessa seara da democratização do seguro. Fazer as pessoas começarem a compreender melhor como funciona o seguro, o quanto ele pode ser benéfico para a sua atividade pessoal, empresarial, etc. Agora, e usar o seguro para alguma outra coisa, tipo garantir financiamento? Então, essa também é uma outra frente que nós estamos avançando. Recentemente, o Banco Central publicou uma resolução reconhecendo o seguro de crédito como um mitigador de risco. Isso significa que, para os bancos, aquela operação tem menos risco, portanto, a taxa de juros pode ser menor, a disponibilidade de crédito para aquela pessoa pode ser maior. Mas por quê? Porque o seguro de crédito, ele garante que se o cliente não pagar o financiamento, a seguradora vai pagar. Você vai pagar, tá. Entendeu? Então, é um mecanismo. É como consignado, mas num outro... Não. Não, é exatamente isso. É como se fosse um aval, uma fiança, uma garantia de pagamento, né? Então, a seguradora fica na condição de honrar o crédito. A gente já tem bem desenvolvido no Brasil, aliás, por exemplo, um outro seguro que se chama prestamista, que a pessoa, quando contrata, ela faz um financiamento, pode ser até numa loja, alguma coisa, compra num parcelado. Se ela ficar desempregada, se ela adoecer, a seguradora paga as prestações ali durante um certo período. Isso já existe no Brasil. Tem até uma boa aceitação de mercado. É recente isso? Isso é recente. São todas coisas, como eu disse, dessa indústria, né, que tem uma longa vida, mas que nos últimos anos se modernizou muito, lançou muitos produtos e está olhando para a sociedade. Isso foi efeito da pandemia? Não, isso já vem um pouco antes da pandemia. O que a pandemia tem um grande efeito, Sônia, é na percepção das pessoas da necessidade de estar com uma proteção, com um seguro. A insegurança aumentou. Exatamente. Em relação a tudo, né? Em relação a tudo. As pessoas perceberam, né, com um pouco mais de clareza que elas estão suscetíveis. Né? A gente está aí, a qualquer momento pode ter uma pandemia, pode ter Tem seguro contra a pandemia? Pandemia, eu estava te explicando, ela é uma cláusula excluída dos contratos de seguro, porque exatamente é um fenômeno... Não esperado. Não esperado, de força maior, que se chama. Mas no caso do seguro de vida, as empresas brasileiras decidiram, mesmo assim, dar a cobertura e fazer as indenizações das pessoas pelo seguro de vida. Né? Neste momento, o setor
globalmente, discute como lidar com isso em novas pandemias. Então, nós precisaremos desenvolver mecanismos de compartilhamento de risco, de precificação, para que as próximas pandemias já tenham um tratamento específico dentro da indústria. Isso impacta no seguro de vida, né? De morte? Isso. Impacta no seguro de vida, impacta no seguro de saúde. Então, são efeitos que a gente sabe que vai acontecer novamente. Então, a gente está começando a discutir isso de uma maneira mais estruturada. O seguro-saúde, isso eu acho uma preocupação geral e restrita, né? O sistema de saúde brasileiro, enfim, está sendo valorizado, especialmente depois da pandemia. O SUS, né? Está sendo muito olhado com olhos novos. Agora, o sistema de saúde privado, né? Os custos cresceram muito. Como você vê isso? Sônia, nós temos aqui no Brasil uma circunstância muito particular a respeito de saúde, que a gente chama saúde suplementar, né? Que é a saúde que complementa o SUS, que a gente tem uma combinação de um conjunto de regras, de leis e de decisões judiciais, que de um lado tem aumentado os custos e de outro controlado as receitas das empresas. Essa equação, ela está desequilibrada. Nos últimos, se não me engano, seis trimestres, houve prejuízo operacional do conjunto das operadoras de saúde no Brasil. Essa conta está começando a ficar desbalanceada e isso é um grande problema para a sociedade brasileira. Nós temos 50 milhões de segurados em saúde e mais 25 milhões em planos odontológicos. Então, é um universo muito grande de população que está indo para dentro de um desequilíbrio. E isso tem, claro, uma característica particular da saúde que contribui muito para isso. A saúde é a única indústria que a nova tecnologia é sempre mais cara do que a antiga. É verdade. Em todas as outras indústrias, né, a nova tecnologia é sempre mais barata do que a antiga e isso, né, força a inovação. Na saúde, a gente tem percebido o inverso, né? O novo medicamento é sempre muito mais caro do que o antigo, o novo tratamento é sempre muito mais caro do que o antigo, o novo exame é sempre muito mais caro do que o antigo. Soma-se a isso o envelhecimento da população. Então, naturalmente, as pessoas estão vivendo mais, isso é ótimo. Também quero viver muito mais, todos nós queremos viver muito mais, mas isso implica que nós temos um gasto de saúde maior, né, com a longevidade. Então, esse é um momento crítico da área de saúde, a gente precisa ter uma grande discussão no país a respeito do equilíbrio dessas forças, né? É preciso entender que a saúde... A discussão já começou? Olha, no momento a gente está muito preocupado, Sônia. Essa discussão não está ocorrendo dentro dessa visão de equilíbrio. A gente continua dentro dessa pauta de aumentar as despesas e tentar controlar o preço. O problema é que essas duas coisas, elas naturalmente elas andam junto. Então, a cada, né, nova regra que inclui novos tratamentos, inclui tratamentos super sofisticados, essa conta vem. E é preciso entender que a saúde é um sistema de compartilhamento de custo. Há uma visão muito equivocada de que isso é um problema da seguradora ou do plano. Não é. As pessoas todas que estão ali embaixo dividem a conta. É claro. Então, quando falam, não, agora nós vamos ter que ter mais isso, mais isso, mais isso. Bom, todo mundo embaixo vai dividir essa conta. E isso precisa começar a permear a discussão e as pessoas precisam começar a compreender. Quando a pessoa pega a sua carteirinha do plano de saúde e entrega para a irmã, para a tia, para o parente, usar, todo mundo vai pagar essa conta. Quando a pessoa pega o plano de saúde e usa para fazer um tratamento estético, é preciso que todo mundo saiba que isso é uma fraude e que isso vai ser pago por todos. Isso acontece muito? Isso tem acontecido com muita frequência. Nós, inclusive, através da FENA Saúde, estamos com uma campanha forte de combate à fraude nos planos de saúde. Eu quero explorar esse tema no próximo bloco. Já vai ser muito importante. Gente, no próximo bloco,
Tem mais Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Não saia daí. Voltamos com Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Diogo, estamos conversando sobre fraude na área de seguro. Aprofunda esse tema um pouquinho aqui. Nós temos uma campanha em curso de combate à fraude na saúde. Você tem vários tipos de fraudes ocorrendo no Brasil. Você tem clínicas que oferecem tratamento, por exemplo, estético, pede a carteirinha da pessoa e ela vai lá e simula vários exames, vários procedimentos, vários tratamentos que nunca de fato ocorreram, mas ela cobra isso do plano de saúde. E muitas até oferecem... Como é que fiscaliza isso? Isso é super difícil de fiscalizar, porque você imagine 5.800 municípios no país, a rede de cobertura é integral, né, nacional, em todos os municípios. Alguma operadora tem rede de atendimento, então é super difícil fiscalizar isso. Nós temos usado mecanismos de inteligência, de buscar, identificar essas fraudes, mas acima de tudo, o principal aqui é conscientizar realmente o usuário dos planos de saúde que essa prática, primeiro, é uma prática fraudulenta, segundo, ela vai aumentar o custo. O custo para todo mundo. Como equilibrar custo e despesa? Olha, a maneira de fazer isso mais inteligente, Sônia, primeiro é a utilização consciente do plano de saúde. Às vezes você vai no médico, ele te pede uma lista de exames. Você vai em outro médico, ele te pede outra lista de exames. Parecida com a anterior. Parecida com a anterior. Então, assim, o próprio usuário tem que começar a olhar isso. Falar, não, mas peraí, esses exames aqui eu já fiz, já tenho. Às vezes questionar, olha, mas precisa desse exame? Precisa disso, precisa daquilo? Né? Começar a ter essa discussão. A outra coisa é a utilização também consciente da própria tecnologia. Você tem tecnologias muito mais modernas, mas você tem tecnologias que sempre funcionaram e que custam, às vezes, metade ou até menos. Mas aí então, é conscientizar o sistema. Isso, eu estou falando do sistema de saúde. Quem presta o serviço, os prestadores, os pacientes, para buscar realmente qual é o tratamento mais adequado vis-à-vis o custo do tratamento. Não estou falando que as pessoas não vão ter acesso ao melhor. Vocês estão lançando uma campanha nesse sentido? Isso, a gente está trabalhando muito nesse sentido. E, bom, esse é um tema... Porque é de interesse de todo mundo que o preço do seguro caia, né? E não aumente. Isso, e claro, a gente quer fazer exatamente o oposto do que, né, esse desequilíbrio pode gerar. A gente quer ampliar a base, como eu dizia. Então, colocar mais gente. Quanto mais gente você coloca dentro do sistema, mais barato fica para todo mundo. Então, esse é o caminho que a gente tem defendido de ter uma regulação, uma legislação equilibrada, que vai atender as pessoas, que vai fazer os tratamentos adequadamente e que vai ter um custo razoável. Saúde significa quanto por cento? Você sabe mais ou menos? Aproximadamente 50%. Mas, bom, esse é um tema, a gente está trabalhando muito no desenvolvimento de seguros voltados para essa questão climática. Nós estamos com uma proposta, por exemplo, para proteger a população que está em área de risco, de inundação, de enchentes, deslizamentos de terra. Você tem hoje, Sônia, 9,5 milhões de brasileiros vivendo em área de risco. Né? Então, esse é um número assustador. Né? Assustador mesmo. E não há nenhum sistema de atendimento a essas pessoas. Então, a gente está propondo, a gente chama seguro catástrofe, né, que seria... Isso existe nos Estados Unidos. Isso existe em vários países, que seria uma maneira de atender a pessoa quando ocorrer o evento, né, elas receberem uma indenização imediata para poderem se mudar ou ir para um hotel, Mas aí seria vendido para quem? Para a própria pessoa? Seria vendido... para governo? A gente está propondo que seja um produto onde todas as pessoas... Não, todas as pessoas vão comprar, né, e evidentemente aquelas que sofrerem vão ser indenizadas
muito rapidamente, porque isso precisa acontecer no exato momento em que acontece o desastre, né? Diogo, eu estou achando nossa conversa muito, muito interessante. Muitos assuntos. Mas espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Será um prazer enorme. Eu vou me sentir mais segura sabendo outras opções. Maravilha. Muito obrigada pela sua conversa. Eu que agradeço. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Terei grande prazer, até porque a gente esqueceu de falar do uso da Previdência para garantir operações de crédito. Então, tem outras pautas super interessantes para a gente falar. Então, agora você fala sobre isso. Fala que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional um projeto de lei que permite que as pessoas que têm previdência complementar, previdência aberta, elas podem usar o saldo da previdência dela como garantia para tomar um financiamento, um empréstimo. Isso aumenta a possibilidade de ter o crédito e, principalmente, reduz o custo do crédito. E ajuda muito a pessoa porque ela não precisa desmontar a sua previdência, né? Às vezes a pessoa está numa situação temporária de desemprego ou de doença e aí ela tem que ir lá e sacar a previdência dela, que seria utilizada para a sua aposentadoria, né? Ou tomar um empréstimo super caro no mercado. Então, foi aprovado recentemente no Senado, agora já vai para a sanção presidencial, um projeto de lei que permite que ele dê isso em garantia. Então, ele mantém o dinheiro dele lá, toma um empréstimo com uma taxa bem melhor do que a normal de mercado e, né, segue com o plano de previdência dele. Então, essa é uma iniciativa super interessante também, que a gente estima que vai gerar ao torno de 50 a 60 bilhões de reais em crédito aí nos próximos anos. Ajuda também a economia a girar mais rápido e, principalmente, né, fornece uma alternativa para as pessoas terem acesso a crédito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Vamos tê-lo outras vezes, porque esse tema é muito importante. Maravilha. Tá? Será um prazer. Obrigadíssimo. Obrigada. O programa de hoje está terminando. E semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!